Amados irmãos e irmãs, existe uma batalha que muitas vezes ninguém vê. Uma guerra silenciosa, travada nas sombras, alimentada por inveja, palavras lançadas contra você, olhares carregados de maldade e ataques espirituais que tentam destruir sua paz sem que você consiga explicar o motivo. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, cansada, sentindo um peso estranho sobre a alma. As coisas começaram a dar errado sem explicação. Portas se fecharam. Relacionamentos mudaram de repente. A tristeza chegou sem convite. O medo começou a visitar suas noites. E por mais que você ore, parece que existe algo tentando impedir o seu avanço. Mas escute isso com muita atenção. Não foi por acaso que Deus trouxe você até esta oração. O Senhor conhece cada lágrima escondida. Ele ouviu as palavras que disseram contra você em segredo. Ele viu as injustiças, as perseguições, as mentiras e toda a seta lançada contra a sua vida. E hoje, através do poder do Salmo 6, o céu vai guerrear por você. Essa não é apenas uma oração comum. Isso é um clamor de guerra espiritual. Um momento profético de libertação. Uma oração para quebrar correntes invisíveis, desfazer toda a armadilha do inimigo, silenciar toda a língua maldosa e trazer paz sobre a sua alma. E eu quero te pedir algo agora. Permaneça até o final. Não saia desta oração antes da última palavra, porque existe um mover de Deus acontecendo neste momento. E quem permanece até o fim, sente o peso da presença do Senhor trazendo alívio, força e libertação. Feche os seus olhos por um instante, se puder. Respire fundo e declare com fé: Senhor, eu entrego diante de Ti toda a minha dor, toda a perseguição, toda a injustiça e toda a batalha invisível que tenho enfrentado. O Salmo 6 foi escrito em um dos momentos mais difíceis da vida de Davi. Ele estava cercado pela dor, esmagado emocionalmente, perseguido por inimigos e consumido pelo sofrimento. Mas foi justamente nesse lugar de quebrantamento que ele encontrou o socorro de Deus. E talvez você também esteja vivendo esse tipo de noite escura na alma. Talvez exista um choro que ninguém conhece, uma angústia que você não consegue explicar para ninguém. Talvez você sorria durante o dia, mas à noite o seu travesseiro conhece a verdade das suas lágrimas. Mas hoje o Senhor manda te dizer: eu vi tudo. Deus viu cada humilhação silenciosa. Deus viu cada traição, cada fofoca, cada injustiça, cada palavra carregada de maldade, cada oração feita contra você, cada tentativa do inimigo de enfraquecer a sua mente e o seu coração. E agora, o Senhor se levanta para lutar por você. Por isso, abra seu coração e receba essa oração como quem recebe água no meio do deserto. Porque cada palavra do Salmo 6 carrega poder espiritual. E nós vamos entrar agora, versículo por versículo, nessa oração profunda de libertação, cura e proteção. Salmo 6, versículo 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Davi começa reconhecendo a soberania de Deus. Ele entende que acima de qualquer batalha existe um Deus santo, poderoso e misericordioso. E essa também precisa ser a nossa postura hoje. Antes de pedir vitória, antes de pedir justiça, nós nos colocamos diante do Senhor com humildade. Porque ninguém vence guerras espirituais pela própria força. A vitória vem do céu. Então diga com fé: Pai, eu reconheço que preciso de Ti. Sem a Tua presença eu não consigo continuar. Tem misericórdia de mim. Existe algo poderoso quando um coração se quebra diante de Deus. Porque o orgulho afasta o homem da presença do Senhor, mas a humildade atrai o favor do céu. E talvez o que Deus esteja procurando hoje não seja alguém perfeito, mas alguém sincero. Alguém que diga: Senhor, eu estou cansado. Eu não aguento mais lutar sozinho. Eu preciso do Teu socorro. E quando esse clamor sobe aos céus, algo começa a mudar no mundo espiritual. Versículo 2. Tem compaixão de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Davi admite sua fraqueza. Ele não esconde sua dor.
Não finge força. Não tenta aparentar estabilidade. Ele simplesmente diz: Senhor, eu estou quebrado. E talvez seja exatamente assim que você esteja hoje. Fraco emocionalmente, cansado mentalmente, ferido espiritualmente. Talvez existam dias em que você sente vontade de desistir. Dias em que o medo aperta o peito. Dias em que a ansiedade rouba sua paz. Dias em que a tristeza parece maior do que sua esperança. Mas escute isso. Deus não abandona os cansados. O Senhor é especialista em restaurar pessoas feridas. Ele cura corações esmagados. Ele fortalece quem perdeu as forças. Ele levanta quem já caiu muitas vezes. Então, declare agora: Senhor, cura minha alma, cura meu coração, cura minha mente, cura tudo aquilo que ninguém vê. Que toda opressão emocional seja quebrada agora. Que toda angústia profunda seja arrancada. Que todo peso espiritual saia da sua vida em nome de Jesus. Versículo 3. A minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Quantas vezes você já fez essa pergunta? Até quando essa luta? Até quando essa dor? Até quando essa perseguição? Até quando vou sofrer desse jeito? Existem batalhas que cansam a alma, porque não é apenas um problema financeiro, não é apenas uma luta emocional. É como se existisse uma pressão invisível tentando roubar sua paz diariamente. Mas o Senhor manda dizer hoje: o tempo da resposta está chegando. Aquilo que parecia interminável está perto do fim. Porque Deus não ignora o clamor sincero de um filho. Existe um momento em que o céu se move. Existe um momento em que Deus diz: chega, agora eu vou agir. E talvez esse momento seja hoje. Talvez esta oração marque o início da sua virada. Talvez aquilo que estava travado há anos comece finalmente a se mover. Porque quando Deus entra na batalha, ninguém consegue impedir a vitória. Versículo 4. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua misericórdia. Aqui Davi entende algo poderoso. O livramento não vem dos homens. O socorro não vem das pessoas. A verdadeira proteção vem de Deus. E é por isso que hoje você não precisa viver buscando vingança. Deixe Deus lutar por você. Quem tentou te destruir não terá a palavra final. Quem falou contra você não decidirá o seu destino. Quem desejou sua queda não impedirá os planos de Deus na sua vida. Porque existe uma proteção espiritual sobre você. Mesmo quando você não percebeu, Deus estava guardando seus passos. Mesmo quando chorava sozinho, o Senhor estava perto. Mesmo quando pensou que seria destruído, Deus te sustentou. E se você ainda está aqui hoje, é porque o céu ainda tem propósito para a sua vida. Declare com fé: Senhor, livra minha alma, me protege de todo o mal, me esconde debaixo das tuas asas. Versículo 5. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Davi está dizendo: Senhor, eu quero continuar vivo para testemunhar teus milagres. E essa também será a sua história. O inimigo tentou sufocar seus sonhos, tentou destruir sua esperança, tentou fazer você acreditar que acabou. Mas Deus manda dizer: ainda não terminou. Você ainda verá promessas se cumprindo, ainda verá portas se abrindo, ainda verá milagres acontecendo na sua família, ainda verá Deus transformar sua dor em testemunho. O que hoje é lágrima, amanhã será testemunho vivo do poder de Deus. E aqueles que desacreditaram de você verão o agir sobrenatural do Senhor na sua vida. Versículo 6. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas. Talvez esse seja o versículo que mais representa o que você tem vivido. Porque existem dores que ninguém vê. Existem lágrimas que caem em silêncio. Existem noites em que você tenta dormir, mas a mente não descansa. Existem batalhas tão profundas que nem palavras conseguem explicar. E talvez as pessoas ao seu redor nem imaginam o peso que você carrega. Mas Deus sabe. O Senhor conhece cada lágrima derramada no escuro. Ele conhece as crises silenciosas, os medos escondidos, as orações feitas em voz baixa.
Os momentos em que você quase desistiu. E hoje o Senhor manda dizer: eu recolhi cada lágrima tua. Nenhum sofrimento passou despercebido diante do céu. Enquanto você chorava, Deus trabalhava. Enquanto você sofria, Deus preparava sua resposta. Enquanto o inimigo pensava que estava vencendo, o Senhor já estava organizando o seu livramento. Então não desista agora. Não pare de lutar. Não abandone sua fé, porque Deus está mais perto do que você imagina. Versículo 7. Os meus olhos estão consumidos pela mágoa e envelhecidos por causa de todos os meus inimigos. A dor prolongada desgasta. Ela rouba o brilho do olhar, rouba a alegria, rouba a esperança. Talvez você tenha percebido isso em si mesmo. Você já não sorri como antes. Já não sente a mesma força. Já não consegue confiar facilmente. As batalhas mudaram você. Mas o Espírito Santo está restaurando sua alma agora. O Senhor está renovando suas forças. Está curando marcas emocionais. Está removendo o peso acumulado no coração. Porque Deus não quer apenas te dar vitória exterior. Ele quer restaurar o que foi destruído dentro de você. E eu profetizo: você voltará a sorrir de verdade. Voltará a ter paz. Voltará a dormir tranquilo. Voltará a sentir alegria na presença de Deus. O inimigo não ficará com aquilo que pertence ao Senhor. Versículo 8. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu pranto. Agora, o tom muda. Davi deixa de falar como alguém abatido e começa a falar como alguém que entendeu que Deus já ouviu sua oração. E isso é poderoso, porque chega um momento em que o céu responde. Chega um momento em que Deus entra na batalha. Chega um momento em que aquilo que estava oculto começa a ser quebrado. E hoje é dia de separação espiritual. Toda influência maligna perde força. Toda palavra de derrota cai por terra. Toda inveja escondida é anulada. Toda perseguição espiritual é quebrada em nome de Jesus, porque o Senhor ouviu a sua voz. Talvez ninguém tenha escutado seu choro. Talvez ninguém tenha entendido sua dor, mas Deus ouviu. E quando Deus ouve, algo acontece. Declare agora com autoridade: o Senhor ouviu o meu clamor. Mais forte: o Senhor ouviu a minha oração. Versículo 9. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Essa é a confirmação do céu. Sua oração não foi ignorada, mesmo quando parecia silêncio. Mesmo quando parecia demora, mesmo quando você achou que Deus estava distante, o Senhor estava ouvindo tudo. Existe uma diferença entre demora e abandono. Deus nunca abandonou você. Ele estava preparando o momento certo, o agir certo, o livramento certo. E agora uma nova estação começa sobre sua vida. Uma estação de cura, de fortalecimento, de libertação, de reconstrução espiritual. As correntes invisíveis estão sendo quebradas, o peso está saindo, a opressão está caindo por terra. Porque onde a presença de Deus entra, as trevas não permanecem. Versículo 10. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Retirem-se e sejam envergonhados de repente. O salmo termina em vitória. Aquele homem que começou chorando agora termina cheio de autoridade. Porque quem entra na presença de Deus abatido, sai fortalecido. E assim também será com você. Os ataques não terão a palavra final. A perseguição não terá a palavra final. A inveja não terá a palavra final. O Senhor escreverá um novo capítulo da sua história. E aqueles que desejaram sua derrota verão Deus te levantar. Não para exaltar seu nome, mas para glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Agora ore comigo com toda a sua fé. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante da tua presença. Eu entrego diante de ti toda dor escondida, toda angústia silenciosa, toda batalha espiritual e todo peso que tenho carregado. Pai, visita agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Entra dentro dessa casa, toca nesse coração cansado, abraça essa alma ferida. Que toda opressão espiritual seja quebrada agora. Que toda tristeza profunda seja arrancada. Que toda seta lançada contra esta vida
caia por terra em nome de Jesus. Eu repreendo toda inveja, toda palavra maldita, toda perseguição invisível, toda armadilha espiritual, toda obra das trevas preparada contra esta pessoa. Que todo mal seja desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, restaura a mente cansada, fortalece o coração abatido, levanta quem pensou em desistir. Que a paz do céu invada este ambiente agora. Onde havia medo, coloca coragem. Onde havia tristeza, coloca alegria. Onde havia confusão, coloca direção. Onde havia peso, coloca descanso. Pai, envia teus anjos ao redor desta vida. Guarda esta casa. Protege esta família. Livra dos acidentes. Livra das armadilhas. Livra das pessoas mal intencionadas. Livra de todo mal oculto. E que toda palavra lançada contra esta pessoa seja anulada agora em nome de Jesus. Eu declaro: nenhuma arma forjada prosperará. Nenhuma maldição prevalecerá. Nenhuma força das trevas vencerá. Porque o Senhor é escudo, fortaleza e proteção. Agora declare com fé: Deus está lutando minhas batalhas. O Senhor ouviu minha oração. Eu sou protegido pelo sangue de Jesus. Minha vitória já foi decretada. Receba essa palavra na sua vida. E se essa oração falou com você, escreva nos comentários: o Senhor ouviu a minha oração e já decretou minha vitória. Faça dessa declaração a sua semente de fé. Compartilhe também esta oração com alguém que esteja precisando de força, libertação e paz espiritual. Porque assim como Deus falou com você hoje, Ele também quer alcançar outras vidas. E se você ainda não faz parte desta comunidade de oração, inscreva-se no canal e permaneça conosco. Todos os dias existe uma palavra, uma oração e um mover de Deus esperando por você aqui. Nunca se esqueça, você não está sozinho. O céu está lutando por você. E Deus ainda fará coisas grandes na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor fortaleça sua alma e ilumine seus caminhos. Em nome de Jesus. Amém.